quando eu me deparei com essa notícia. Porque a gente está aqui no Japão, né? Embora você tenha tecnologia, né? Teoricamente você teria acesso à informação quase que imediatamente. Eu nem dei muita atenção quando eu vi a chamada, né? Vem o feed no YouTube, você está vendo ali. E aí é engraçado que no Brasil todas essas coisas tiveram um espaço de tempo, né? Um delta T. Então você viu o drama ali se desenrolando, aquilo se tornou uma tragédia. Quando chegou para... Bom, pelo menos para mim, quando eu olhei isso no YouTube, eu vi o desenrolar rápido. Então parecia uma ficção. E a cara dos protagonistas, assim, parecia um besterol americano. Eu não sei se você já viu um filme chamado A Lenda de Ron Burgundy. Já viu? Cara, não me é estranho esse nome, mas eu não vou saber É se com eu... um comediante chamado Will Ferrell. É um cara grandão, assim, de olho azul. Ele é engraçado pra caramba. Ele tem uma cara engraçada, já fez uma porrada de filme. E nesse filme ele interpreta um anchorman, né? Um anchoraman, né? E ele tem um caso com a mulher que apresenta o noticiário, certo? Ele tem um ego do tamanho da lua e ele só fala besteira. Ele é uma besteira ambulante e ele é um completo imbecil. E aí o que acontece? Ela, né, tendo relação com ele, assim, amorosa e tudo mais, vai conhecendo ele mais e percebe que ele é uma besta. Acaba vendo que ele não comentava nada a respeito das notícias, que ele só sabia ler o teleidiota, o teleprompter, certo? E aí um dia ela resolve pregar uma peça nele, é um filme de comédia, né? E aí ela manda o cara lá escrever, né, alguma coisa no teleprompter. Ele tá lá, ele sempre tem um chavão que ele fala Stay Class San Diego, né? Você... Vamos traduzir assim, mantenha a classe San Diego, mas não como uma advertência, mas para que, né, você seja mais estiloso, etc e tal. E aí ele tá lendo assim, não se dá conta, ele fala Go fuck yourself, San Diego. E aí o pessoal fica olhando assim, aí o cara que tá apresentando, ele tem um ataque na hora, ele fala, ele grita, e a reação foi exatamente essa. O cara, quando eu vi aquilo, eu vi que parecia uma comédia. Por quê? O indivíduo vai lá, ele me fala algo que você jamais deve falar, né, pelo menos no mundo livre. Você não vai fazer apologia de um partido de criminosos que um dia existiu, que não era, bom, quer chamar de partido político, para mim não bastava, era um bando de criminosos. Posteriormente, você tem o vídeo dele com ressaca, assim, ele, eu tô meio, desculpa, eu injuriei toda a comunidade judaica, eu feri o sentimento das pessoas. Eu acho que ele nem sabia onde ele estava naquele momento. E logo de cara, depois eu peguei assim o vídeo logo na sequência e tava lá o Igor, né? Ele tropeçando, ele sempre descolado, conversando em todos os vídeos. Naquele vídeo ele tava tropeçando nas palavras. Então, eu não sei como vai ser agora. Eu comecei a rachar o bico. Eu falei, caramba, é patético. Mas assim... É lógico que tem o meu senso de humor às vezes ele pode ser, né, um pouco pesado. Eu achei aquilo, a tragédia toda me pareceu engraçada, mas a questão é realmente essa questão da liberdade, né? Ele não sabia sobre o que ele estava falando, que eu acho que a concepção do que ele queria dizer mais ou menos foi explicado, tem canais sobre pensamento libertário, dizendo que talvez ele quis equiparar, já que existe o Partido Comunista, que o comunismo causou tantos males, né, na União Soviética, na República da China e na Coreia do Norte. A gente mora, né, do outro lado do mar é a Coreia do Norte. A gente sabe o que o comunismo fez ali. Então ele achou que deveria ter também um outro partido que é tão nefasto quanto, né? É lógico que ele foi idiota, porque nenhum dos partidos deveria existir, né? O denominador comum desses dois partidos, é lógico que se eu for falar... ter que explicar tudo isso, vai ser mais um episódio do Capitão Óbvio. Por que você não pode criar um partido anti-pessoas, né? Eu acho que uma boa explicação disso está no canal chamado HOC, do professor Ozzy Kukier, né? Ele tem um canal sobre geopolítica bem interessante. Atualmente ele estava falando sobre a crise na Ucrânia, o desenrolar de todos esses fatos, a importância da Rússia no cenário internacional, não só da Rússia como de outras potências. E ele explica bem isso, porque você não pode criar um partido anti-pessoas. Se todos nós vivemos em sociedade, como é que você pode discriminar uma outra pessoa por causa da sua etnia, ou por causa da sua crença religiosa, etc e tal, né? É óbvio, parece algo óbvio.
naquele momento, a minha impressão é que ele não fez isso de forma consciente. Aliás, todos já viram. Quem viu, eu vi o podcast, ele parecia realmente que ele estava bem intoxicado. Mas o interessante é assim, ao defender a liberdade, ele colocou em xeque a liberdade. Sim. E né? eu vejo agora os ataques que ele está sofrendo é o direito ao livre de expressão. Você planta o que você colhe. Entendeu? Teve um episódio de um podcast bem no início do Flow Podcast, onde tem dois gamers, dois caras que... Aliás, ao defender a liberdade, não. Ao tentar defender a liberdade de uma forma idiota, né? Porque ele não... A argumentação dele foi aí. Não houve argumentação, né? Ele devia ter ficado quieto. E aí, só que não é a especialidade dele, não. Não. Tá entendendo? Por isso que eu já não gostava de assistir o canal dele, né? Eu prefiro outro podcast lá, eu não vou falar pra não dar ibope pro outro cara. Eu não gosto. Eu sei qual que você... Não, pode falar. Você gosta do Inteligência Limitada, né? Inteligência Limitada do Vilela, eu acho bem legal. Eu acho que a proposta dele é ótima, né? Então, é uma proposta mais séria. Eu já conheci o trabalho dele de ilustrador também e tal. Acho que era bem positivo. E o que acontece? Tipo, eu vejo que ele tava com dois gamers sentado na mesa, era um podcast, ainda era novo. Né, era bem, acho que tinha muito poucos episódios. Aí tinha dois caras que estavam trocando ideia. Um deles, eu não me recordo se foi os dois, estava sendo cancelado pela galera da internet, porque eles tinham só falado alguma besteira e tal. Falou, não, mas falou besteira, tem que se ferrar mesmo. Se eles falaram, tem. Aí eu falou, não, então você tá falando que eu tenho que me lascar? Ele falou, não, se eles falaram, tem que se lascar. Quer dizer, foi. Eles plantaram essa cultura do cancelamento e colheram. Então, foi aí o que aconteceu. Tipo, parece que ele tava plantando.